Olá, estamos aqui para conversar mais um pouco sobre funções de várias variáveis e hoje o assunto é talvez um dos principais, um dos pontos culminantes aí de todo o curso de cálculo, seja do cálculo 1, do cálculo 2, que é uma das principais aplicações do conceito de derivada e no caso de funções de várias variáveis, também da generalização desse conceito, da ideia de derivada direcional, de vetor gradiente. Então vamos ver como é que isso se aplica aqui. A gente pode relembrar um pouco como é que as coisas funcionam para funções de uma variável, como é que era lá no cálculo 1. E vocês devem estar lembrados que, deixa eu pegar aqui, vocês devem se lembrar que quando a gente tinha lá uma função de uma variável, vamos supor que o gráfico dessa função fosse alguma coisa mais ou menos assim. Acho que está bom já. E vamos supor que a gente quisesse deixa eu até trocar um pedaço dela aqui que eu queria. Uma outra característica que eu não coloquei aqui. Vou fazer assim. Então vamos supor que aqui seja um certo valor B, extremidade do intervalo que eu estou considerando aí, e aqui um outro valor A. E a gente tem a variável aqui x. Esse seria o gráfico de y igual a f de x. Y igual a f de x. E aí vamos supor que a gente estivesse interessado em identificar qual o valor máximo e o valor mínimo que essa função assume no intervalo AB. Então, a ideia é que os pontos que a gente precisa levar em conta, eu não preciso pensar em todos os pontos como candidatos a pontos onde a função assume um valor extremo. É claro que muitas funções que a gente lidava com elas lá no cálculo 1, e a gente vai ver que isso acontece aqui também, a gente não tem o gráfico delas, às vezes a gente não tem condição de esboçar o gráfico, ou não tem... a gente não conhece o gráfico dela e nem é necessário conhecer. A gente não precisa do gráfico. Eu desenhei o gráfico aqui só para ilustrar as situações que podem ocorrer. E a ideia é que se eu preciso identificar os pontos onde a função assume o valor máximo e o valor mínimo, eu não preciso me preocupar
ou eu já posso descartar direto os pontos em que a derivada da função existe e ela é diferente de zero. Porque o que acontece num ponto onde a derivada existe e é diferente de zero? Peguei esse ponto aqui, por exemplo. Derivada que tem um valor positivo. Porque se a derivada é diferente de zero, isso significa que naquele ponto a função está aumentando ou ela está diminuindo de valor. Então ela não vai ter um valor máximo nem mínimo naquele ponto, porque um pouquinho à direita ela já é maior, um pouquinho à esquerda ela já é menor, ou vice-versa, se ela estiver diminuindo, se for aqui, por exemplo. Se a derivada existir e não for nula, o ponto não é candidato a ponto de máximo ou de mínimo. Já sei isso, então eu posso descartar os pontos onde a derivada existe e não é nula. Com exceção, talvez, dos extremos, porque pode ser que a função... Pode ser que, se você não estivesse restrito ao intervalo AB, essa função continuasse para cá, ou para cá, depois do B. Mas como a gente restringiu ao intervalo AB, as extremidades do intervalo podem ser pontos onde a função atinge o valor mínimo ou o valor máximo naquele intervalo. Para essa função aqui desse exemplo, de fato, o valor mínimo, se a gente observar graficamente aí, o valor mínimo é atingido nesse ponto aqui, que é um extremo do intervalo. O valor máximo é atingido nesse topo aqui. O que a gente tem de interessante aí? A derivada da função existe, mas ela é igual a zero. Você tem a reta tangente aí horizontal. Então, os candidatos aí a pontos onde a função assume um valor extremo vão ser o quê? Pontos extremos do intervalo, ou seja, as extremidades do intervalo que a gente está levando em conta. Pontos onde a derivada esteja definida e é igual a zero, ou pontos onde a derivada não exista, não esteja definida. Aqui, por exemplo, é um ponto se o gráfico da função muda bruscamente de direção, um ponto, a função não é diferenciável naquele ponto. Então, aquele ponto pode ser um candidato a ponto onde a função assume um valor extremo, um valor máximo ou um valor mínimo, local, pelo menos. Esse aqui é um ponto onde a função assume um valor máximo, localmente. Se você olha nas proximidades dele ali, o valor da função é máximo naquele ponto. Mas isso não apareceria na derivada, por exemplo. A derivada não é igual a zero nesse ponto. A derivada nem está definida para esse ponto. Ou um ponto igual a esse daqui. Deixa eu trocar de cor. Ponto igual a esse. Onde a função tem até uma descontinuidade. Ela não vai ter derivada nesse ponto. Mas esse ponto é um ponto onde a função pode atingir um valor máximo ou um valor mínimo. Então, a gente, lá no cálculo 1, a gente procurava o que a gente chamava de pontos críticos. Aqui também a gente vai chamar de pontos críticos, que são pontos para a função de uma variável, onde a derivada é igual a zero ou ela não existe ou não está definida. Então a gente olhava para os pontos críticos no interior do intervalo, no caso aí do intervalo AB, e comparava também com o valor da função nas extremidades do intervalo, no A e no B nesse caso. E esses eram os candidatos a pontos onde a função atinge o valor extremo. Então eu posso desconsiderar
todos os pontos onde a derivada existe e não é nula. Quando a gente fala de função de mais variáveis, a gente tem uma situação semelhante. Onde o gradiente da f for definido e for diferente e não for nulo, a gente já viu que na aula passada a gente viu que o gradiente aponta na direção que a função cresce mais rapidamente, se ele não for nulo, né? Que se ele for o vetor nulo, ele não aponta em direção nenhuma. Mas quando o gradiente é diferente de zero, na direção do gradiente a função cresce de valor, e na direção oposta ela decresce de valor. Então, um ponto onde o gradiente é zero, ou o gradiente é diferente de zero, você já pode, não precisa se preocupar com aquele ponto se você estiver procurando os valores extremos da função, porque naquele ponto a função, quando você passa por ele em uma determinada direção, o valor da função cresce, ou se você passar no sentido oposto, o valor da função decresce. Então ali não é, a função não atinge um valor máximo e um valor mínimo. Então, só para resumir essas ideias, a gente tem o seguinte: para função de duas variáveis, ou três, ou função de várias variáveis, eu vou chamar de pontos críticos. São pontos onde o gradiente de f não existe. Vou colocar gradiente de f igual a zero. Zero vetor nulo aí. Se for função de três variáveis, é um vetor de três componentes. Se for de duas variáveis, é um vetor nulo com duas componentes. Dois componentes, vetor nulo. Ou o gradiente de f não existe, não está definido. Alguma derivada parcial não existe, alguma coisa assim. Porque se as derivadas parciais todas existirem, você calcula o gradiente, não tem problema. Então, isso a gente chama de pontos críticos. E aí, a gente vai precisar também do conceito do que é um conjunto fechado. Porque, veja bem, lá no cálculo 1 a gente precisava disso também, de intervalo fechado. A gente precisava, se a gente estava procurando pontos de máximo ou de mínimo da função num certo intervalo, inclusive essa descontinuidade aqui seria um problema. No caso, ou poderia ser um problema no caso de funções de uma variável também. Porque, deixa eu mostrar no A ali, mas isso vale num ponto de descontinuidade também. Vamos supor que a função não estivesse definida, ou eu não tivesse incluído o A no intervalo aí. Fossem todos os valores de x maiores do que A, mas excluindo o A. Então, como é que ficaria? Vamos supor que tivesse aqui no lugar do A um buraco aí no gráfico. Então, o que acontece? O valor da função não teria um mínimo nesse intervalo aí.
porque como o x igual a não está incluído no intervalo, qualquer valor de x maior do que a aqui que eu pegar, vai ter outros pontos onde a função assume valor menor ainda do que ela assume ali. Então, é como você perguntar qual é o maior número do intervalo 0, 1 aberto no 1. Qual é o maior número desse intervalo? Você pode chutar aí, sei lá, 0,9999. O 1 está fora já desse intervalo. Dos números dentro desse intervalo, qual é o maior de todos? É 0,9999? Não, porque tem maior do que esse ainda nesse intervalo. Tem o 0,99995, sei lá, o 999, qualquer coisa que tiver mais do que o anterior já é um número maior. E ainda é menor do que 1. Então, qualquer número que você escolher ali naquele intervalo, tem outros dentro do mesmo intervalo que são ainda maiores. Não tem um maior de todos nesse intervalo. Então, esse é um dos problemas de você não considerar intervalos fechados para a função. E nem funções contínuas, porque se a função tiver descontinuidade, vamos supor que aqui fosse invertido, só para ilustrar o ponto aqui. Vamos supor que o ponto conectasse com a curva que vem do lado esquerdo. Se esse estivesse no... o valor da função ali fosse aquele. E do lado direito, o valor da função nesse ponto aqui, sei lá, vamos supor que isso seja C. O f de C é esse valor de cima. Então, poderia ser que, bom, no intervalo menor aqui, vamos supor que eu estivesse interessado nesse intervalo aqui. Mesmo que eu considerasse um intervalo fechado, quisesse saber qual que é o valor máximo e o valor mínimo que a função assume nesse intervalo fechado. Tá, o máximo chegaria à conclusão que era esse daqui. Mas e o mínimo? Qual o valor mínimo que essa função assume nesse intervalo? Ela assume um valor mínimo? Não tem um valor mínimo que ela assume qualquer, porque no ponto C, o valor que a função assume é esse daqui, tudo bem. Mas ele não é o menor de todos. Agora, se você pega pontos da direita do C, a função assume valores, se for próximo ali do C, valores menores do que o f de C. Mas qualquer ponto que você escolher à direita do C, a função vai ter outros pontos entre aquele que você escolheu e o C, onde a função assume valores ainda menores. Aí você fala, mas troca por esse outro então. Mas se você trocar por esse outro, tem outros ainda entre esse outro e o C, onde a função assume valores ainda menores. Então, você não tem um valor mínimo que a função assume. Então, é problemático se o intervalo não incluir todas as suas extremidades, todos os seus... no caso aí de uma variável só, seriam as extremidades do intervalo. Ou se um conjunto não incluir a fronteira, sua própria fronteira. Porque pode não ser um intervalo, pode ser uma união de intervalos, por exemplo. Então, um intervalo é a situação mais simples. Mas, no caso de mais variáveis, aí em vez de intervalo a gente tem regiões do plano aí. Então, o que é uma região fechada ou um conjunto fechado? Então a gente vai precisar desse conceito de conjunto fechado. Um conjunto fechado em Rn é um conjunto
contém... Isso é uma definição meio técnica, mas eu vou mostrar intuitivamente o que isso significa. Contém todos os seus pontos de fronteira. O que é um ponto de fronteira? É um ponto que qualquer vizinhança dele contém pontos de dentro e de fora do conjunto. Então, por exemplo, quando eu estava falando do intervalo 0, 1, aberto, fechado no 0 e aberto no 1. Vou colocar uma bolinha aberta ali no 1. Como se fosse um parênteses aqui. E aí eu estou considerando os pontos incluindo 0, indo até o 1 e excluindo 1. Então a questão é, quem que é a fronteira desse intervalo? Os pontos de fronteira são o 0 e o 1. Esse conjunto contém todos os seus pontos de fronteira? Não, porque ele contém o 0, mas ele não contém o 1, que é um ponto de fronteira. Então esse intervalo ele não é um intervalo fechado por causa disso. Ele não... E o que é um ponto de fronteira? É um ponto em que qualquer conjunto aberto que você escolher contendo aquele ponto, ele contém pontos de dentro do conjunto e pontos de fora, sempre. Por menor que ele seja, qualquer conjunto aberto, você pode pensar num intervalo aberto centrado naquele ponto, no caso aí da reta. Mas depois a gente vai falar de regiões do plano. Vamos supor que eu tenho um círculo, uma região qualquer do plano, tem a fronteira dela e tem o interior aqui. Se eu excluir dessa região um ponto que, do jeito que está aí, ele contém todos os pontos da fronteira também. Um ponto da fronteira é um ponto igual aqui. É que tem conjuntos mais complicados do que esse. Esse aí é um exemplo razoavelmente simples da gente entender. Mas dá para pensar em conjuntos bem mais abstratos. Mas se eu tirar um dos pontos aqui do contorno dele, da fronteira, ele já não é um conjunto fechado mais. Ou se você considerar um círculo, só que sem o contorno aqui, só os pontos interiores. Isso é um conjunto que não é fechado. Se ele não tiver nenhum ponto de fronteira, se ele não contiver nenhum dos seus pontos de fronteira, ele vai ser um conjunto aberto. Mas se ele contiver alguns e não contiver outros, aí ele não é aberto nem fechado, como esse intervalo aqui. Não é um intervalo aberto, mas também não é um intervalo fechado. Ou essa região aqui não é uma região aberta, mas também não é um conjunto aberto, mas também não é um conjunto fechado. Porque ele tem pontos da fronteira dele que estão contidos no conjunto, mas tem pontos da fronteira que não estão contidos no conjunto. Ou pelo menos um aí nesse caso. Ok? Então essa é a ideia de pontos de fronteira, assim, mais intuitiva. É claro que dá para considerar uns conjuntos mais abstratos, mas que nem dá para desenhar assim. Sei lá, o conjunto dos números racionais na reta dos números reais. Esse conjunto, qualquer número real é ponto de fronteira dele. Se você pegar só o conjunto dos racionais dentro do conjunto dos números reais. Qualquer ponto dele é ponto de fronteira, porque qualquer vizinhança tem racionais e irracionais lá dentro. E qualquer número irracional também é ponto de fronteira, porque qualquer irracional, você pega um intervalo em volta dele ali, vai ter racionais e irracionais dentro desse intervalo, qualquer que seja. Então dá para pensar em conjuntos mais estranhos aí, mais abstratos,
para falar dessa noção de fronteira ou de aberto e fechado. Mas assim, mais intuitivamente é isso. Então, só para eu não definir, assim, se eu estivesse fazendo a coisa rigorosa mesmo, eu teria que ter definido primeiro o que é um ponto de fronteira, depois definido. Para falar de ponto de fronteira, eu ia ter que falar o que é um conjunto aberto, ou então, porque o ponto de fronteira é um ponto que qualquer conjunto aberto contendo ele, contém pontos do interior do conjunto, ou pontos do conjunto e pontos de fora do conjunto. Então, para a gente construir a teoria de maneira mais precisa, mais rigorosa matematicamente, tem que ter mais cuidado. Mas aqui eu estou só dando uma ideia para vocês do... Não quero entrar nesses detalhes técnicos aí, nem a gente vai precisar deles, então não se preocupe. Então, o ponto de fronteira é um ponto que qualquer vizinhança dele, falar de vizinhança para falar desses conjuntos abertos ou fechados. Deixa eu só abrir aqui. Então, um ponto de fronteira é um ponto em que qualquer vizinhança desse ponto de fronteira contém pontos do conjunto e de fora do conjunto. A gente pode dizer, contém pontos do conjunto e pontos do seu complementar. Pontos de fora do conjunto. Ou pontos não pertencentes ao conjunto. Mais resumidamente, pontos de fora. Do exterior do conjunto. Aí teria que falar do que é interior, o que é exterior, mas são definições técnicas também. Falar mais intuitivamente. Pontos do conjunto e pontos de fora do conjunto. Se você considera o R2 todo, por exemplo, esse é um conjunto que não tem fronteira, então, por definição, ele contém todos os seus pontos de fronteira, que não é nenhum. O conjunto dos pontos de fronteira é vazio. E aí ele é um conjunto fechado. Ele é aberto porque aí já teria que definir o que é um conjunto aberto. Um conjunto aberto é um conjunto... Deixa eu ver como é que eu posso definir mais intuitivamente, assim. Talvez a maneira mais intuitiva seja essa, de que um conjunto aberto é um conjunto que não contém nenhum de seus pontos de fronteira. Então, o R2 todo, o plano completo, ele não tem pontos de fronteira, então ele não contém nenhum dos seus pontos de fronteira. E ele contém todos os seus pontos de fronteira porque não tem nenhum, então ele é aberto e fechado. Mas de qualquer forma, o que a gente vai precisar aqui é só essa noção do que é um conjunto fechado, e a gente vai precisar também da noção do que é um conjunto limitado. Acho que eu consigo escrever aqui. Um conjunto, a gente vai dizer que ele é limitado se você conseguir uma bola que contém ele todo. Se for no R2, um círculo, que esse conjunto está todo contido nesse círculo. Se for no R3, uma esfera, por exemplo. Então, a gente diz que esse conjunto é limitado. Se ele não se espalhar aí até o infinito. Se o tamanho dele for finito, for limitado, a gente diz que ele é um conjunto limitado. Então, deixa essa cor aqui mesmo.
Então, um conjunto limitado a gente vai precisar disso porque num conjunto limitado fica mais fácil a gente identificar se a função assume um valor máximo ou um valor mínimo. Num conjunto ilimitado é mais ou menos como a gente deixar aberto uma extremidade do intervalo aqui. Se essa função pudesse continuar aqui o gráfico dela indefinidamente para menos infinito aqui, não daria para ela continuaria sempre decrescendo quando eu vou para a esquerda, por exemplo, poderia acontecer isso, e aí ela não teria um valor mínimo, não assumiria um valor mínimo. Então, para garantir que a função tenha um valor, assuma um valor mínimo absoluto ou um valor máximo absoluto, eu não falei também, não relembrei esses conceitos de máximo e mínimo local e máximo e mínimo absoluto. Até falei, usei esses termos, mas não relembrei. Eu digo, por exemplo, que esse ponto que eu circulei de verde aqui é um ponto de máximo local, porque nas proximidades dele a função assume um valor máximo comparado com os outros vizinhos ali. Não é o máximo global ou o máximo absoluto, porque o valor da função aqui, por exemplo, é maior. Mas ali nas proximidades dele, ele é o máximo. Esse daqui, por exemplo, é um mínimo local, mas não é o mínimo global, porque aqui, por exemplo, a função assume um valor menor ainda, no intervalo AB. Ok? Então, a gente vai falar de máximo local e máximos ou mínimos locais ou globais, mas a gente vai precisar da ideia de conjunto limitado também. Então, um conjunto limitado é um conjunto que está contido em alguma bola com raio finito. Círculo, se for no R2, por exemplo. Se tiver alguma que contém o seu conjunto todo, então ele é um conjunto limitado. Como um intervalo, por exemplo, o intervalo AB aqui, ele é limitado por quê? Porque tem algum intervalo finito aí que contém o AB. O próprio AB aí, no caso da reta, é um intervalo finito, mas ele poderia ter considerado um conjunto que é união de vários intervalos menores. Tem um intervalão maior que contém todo mundo? Um intervalão finito? Tem. Então esse conjunto é limitado. É mais ou menos como aquela ideia de sequência limitada. É uma sequência que nunca ultrapassa um determinado valor. Aqui, no caso, o conjunto limitado é que ele nunca ultrapassa uma determinada distância aí entre os seus pontos. Você consegue colocar todo mundo dentro de uma bola. Pode ser uma bola pode ter que ser uma bola bem grande, mas se for finita, já é suficiente para o conjunto ser considerado limitado. Ok? Então, fixados esses conceitos, essas ideias, a gente tem um teorema que eu vou enunciar aqui, sem demonstrar, mas ele é mais ou menos intuitivo, ele apareceu lá no cálculo 1 também, e o que ele diz é o seguinte:
Toda função contínua. Pensando numa função, isso vale para a função de uma variável, de duas, de três, de várias variáveis. Então, toda função contínua é em um conjunto fechado, ilimitado, chamar esse conjunto D, assume um valor máximo e um valor mínimo absolutos. Em D. Então, a continuidade é importante para a gente não ter situações como essa daqui, porque a função é descontínua. É como se lá dentro do intervalo eu estivesse permitindo um subintervalo aberto ali do C para frente, do C para a direita. É como se estivesse aberto em C e ali é possível continuar diminuindo o valor da função sem nunca chegar num valor mínimo. Se o intervalo não for limitado, isso pode acontecer em qualquer dos lados aí que não for limitado, você pode continuar sempre diminuindo ou sempre aumentando o valor da função, sem nunca chegar num valor máximo ou num valor mínimo. Então, o fato da função ser contínua e do intervalo ser fechado e limitado é para prevenir essas situações, para eliminar essas possibilidades. Se você eliminar essas possibilidades, qualquer outro caso, a função vai ter que assumir um valor mínimo ou um valor máximo. Outra coisa que a gente precisa é que o conjunto seja fechado para a gente não incorrer naquele problema de que se o intervalo for aberto, é como essa situação aqui. Você pode ir se aproximando de C pelo lado direito. No C, o valor da função está mais alto aqui, então não importa para achar o mínimo. Mas do lado direito, você pode ficar tão perto do C quanto você queira e o valor da função vai ser cada vez menor, mas nunca atinge um valor que é o menor de todos. Não tem um valor mínimo ali. Aqui no A poderia ser assim também, se o intervalo terminasse aí no A, mas ainda assim a, a função, ou ele fosse aberto no A, ou seja, se o conjunto não fosse fechado, daria margem para essa possibilidade da função não assumir um valor mínimo nesse conjunto, porque sempre qualquer ponto desse conjunto que você pegar tem outros pontos onde a função assume valor menor ainda. E se você trocar por aquele outro, tem ainda outros onde a função assume valor menor. Não tem um onde ela assume um valor menor de todos. Ok? Então, se a gente elimina essas situações que possivelmente poderiam trazer complicações, como que a gente elimina? A gente exige que a função seja contínua e exige que o conjunto seja fechado, ou seja, contenha todos os seus pontos da fronteira, para não dar para eu ir me aproximando cada vez mais do ponto de fronteira e no ponto de fronteira em si eu não estou levando ele em conta.
e limitado, para não ser possível eu ir diminuindo sempre o valor da função à medida que eu me afasto, e aí não teria valor mínimo nem valor máximo. Ou poderia não ter, né? Isso abre a possibilidade de não ter. Se não acontece nenhuma dessas coisas, ou seja, se a função é contínua, o conjunto é fechado e é limitado, então necessariamente a função assume um valor máximo absoluto. Tem um ponto onde ela assume um ou mais, né? Pode ser que esse máximo seja atingido em mais do que um ponto. Mas tem algum ponto onde a função assume um valor máximo naquele conjunto, maior valor que ela assume naquele conjunto, e em algum ponto ela assume o valor menor possível que ela assume naquele conjunto. Ok? Então essa é a primeiro teorema que vai garantir que nessas condições aí a gente pode ficar tranquilo que a função assume um valor extremo ali, ou máximo ou mínimo. Porque antes da gente sair procurando, é importante saber se tem. Então, esse teorema fornece algumas condições que garantem, ou nessas condições aqui, pelo menos, você pode ficar tranquilo que tem valor máximo e tem valor mínimo para essa função. Sabendo que tem, como é que eu vou achar eles? Bom, os candidatos a pontos onde a função f assume valor extremo, como eu falei, onde o vetor, no caso de uma variável só, onde a derivada for diferente de zero, aquele ponto eu já posso descartar. Então eu vou me preocupar só com os pontos onde a derivada não está definida ou é igual a zero e com os pontos extremos do intervalo. Então a segunda... deixa eu colocar aqui assim. Na busca por pontos em que uma função assume seus valores extremos, função, estou assumindo que ela seja nas condições daquele teorema ali, contínuo, né? Deixa eu até colocar aqui. Função contínua assume seus valores extremos. É suficiente investigar os pontos críticos aqui os extremos em um conjunto D. Talvez tenha faltado especificar isso. Então, em um conjunto fechado e limitado, o nome técnico que a gente usa para um conjunto fechado e limitado é um conjunto compacto, mas eu não vou definir isso nem usar esse nome, só vou falar fechado e limitado mesmo. Dizer, um compacto a gente define até em espaços onde não dá para usar a noção de fechado e limitado. Mas fechado e limitado é um compacto, onde dá para ter
essa noção. Ok? Então, na busca por pontos em que uma função assume seus valores extremos em um conjunto fechado e limitado, vou chamar de D, é suficiente investigar, que é o que eu ia escrevendo aqui, os pontos críticos de f, da função f no interior de D. O que é o interior? Qualquer ponto de D que não seja ponto da fronteira. E, além dos pontos críticos da função no interior de D, a gente examina também os pontos da fronteira. Como o conjunto é fechado, todos os pontos da fronteira estão no conjunto D. Então, a gente vai olhar para eles. Então, eu olho os pontos críticos de F no interior de D e todos os pontos da fronteira. Independente de ser ponto crítico ou não. Essa é a ideia. Agora, por que basta olhar esses pontos? Porque nos outros pontos é aquela mesma ideia que veio lá do cálculo 1. Nos outros pontos, que não são pontos críticos e nem da fronteira, se não é ponto crítico é porque o gradiente, ó, relembrando, o que é ponto crítico? É onde o gradiente se anula ou não está definido. Se não for ponto crítico, é porque o gradiente está definido e, além disso, ele não é zero. Se o gradiente não é zero, é porque o valor da função, em alguma direção ali, ele vai aumentar. Como o ponto é um ponto interior, no interior de D, não é um ponto de fronteira, dá para você andar um pouquinho lá dentro do D, em alguma direção, e o valor da função vai aumentar. E na direção oposta dá para você andar um pouquinho também, e o valor da função vai diminuir. Então, naquele ponto, você já sabe que não tem como a função assumir um valor máximo nem um valor mínimo. Ok? Então, a gente tem essa situação. Agora, não é suficiente. Os pontos onde o gradiente se anula, só o fato do gradiente se anular não garante que o ponto seja ponto de máximo ou de mínimo. Mesmo lá no cálculo 1, a gente, nesse exemplo aqui não apareceu, mas no cálculo 1 a gente tinha situações em que o ponto, a derivada se anulava, mas o ponto não era de máximo nem de mínimo, mesmo localmente. A gente tinha os pontos que às vezes eram um ponto de inflexão, por exemplo, que a derivada se anulava naquele ponto, mas o valor da derivada se anula, mas a função de um dos lados ela assume valores maiores e do outro lado assume valores menores do que o valor naquele ponto. Então não é de máximo nem de mínimo. Vou desenhar a reta aqui primeiro, depois eu desenho o gráfico. Alguma coisa assim. Então esse era um ponto em que a derivada se anulava, mas ele não é ponto de máximo nem de mínimo, nem local. Então, no caso de função de várias variáveis, isso vai poder acontecer também. Quando o gradiente é zero, você pode pensar que o plano tangente ao gráfico acaba ficando horizontal, se ele estiver definido, né? Porque pode ser que a função
não seja diferenciável no ponto. Tenha gradiente, ele é igual a zero, mas a função não, não é diferenciável. Aí vai ter uma vizinhança dele ali em que a derivada pode ter descontinuidade, ou não está definida as derivadas parciais, ou ser descontínua no próprio ponto. Então vai ter alguma situação assim. Mas em geral, se o gráfico for suave, for uma superfície sem muitos problemas, a gente vai ter essas situações. O ponto pode ser um ponto de mínimo, onde o gradiente se anula. O plano tangente é horizontal. A gente pode ter a situação em que um ponto é de máximo. Alguma coisa assim. De novo, a gente vai ter um plano tangente horizontal aqui. Mas a gente pode ter uma situação que a gente chama de ponto de sela. Que é parecido com uma sela mesmo de cavalo, a ideia. Então você pode ter uma situação assim, em que se você pensar no gráfico aqui, numa determinada direção, esse ponto, deixa eu colocar tracejado aqui nessa região, ou do lado de lá. Então, nesse sentido, você tem o ponto é como se fosse um ponto de máximo, se você olhar só nessa direção, mas quando você caminha no gráfico em outra direção, esse ponto é um ponto de mínimo. O plano tangente nesse ponto aí também vai ser horizontal. O vetor gradiente vai ser nulo. Mas tem algumas partes do gráfico que ficam acima do plano tangente e outras partes do gráfico que ficam abaixo do plano tangente. Então, isso é um ponto que a gente chama de ponto de sela. Então, nos pontos em que o gradiente se anula, a gente pode ter essas três situações. Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho para colocar aqui. O ponto em que o gradiente da f é nulo, é o vetor nulo, se ele for isolado, né, porque pode acontecer de você ter o gradiente igual a zero ao longo de uma reta, por exemplo. Imagina um gráfico que é uma calha assim, e aí o gradiente, o vetor gradiente é zero em todo esse vale aí. Tem um plano tangente aí que é tangente ao longo dessa reta aqui. Então esse ponto, todos esses pontos aí vão ser pontos de mínimo, mas não são pontos isolados, são vários pontos conectados por uma reta. Isso pode acontecer também. Mas tirando isso, chegar para cá. Tirando situações assim, se o ponto for isolado,
isso que eu falei foi para falar da situação de pontos não isolados. Então, se for ponto isolado, ou seja, o gradiente se anula naquele ponto, mas não se anula na vizinhança dele, só naquele ponto. É de um dos tipos a seguir. Então, isso aqui é ponto de mínimo. Mínimo local. Tirar isso daqui. Aliás, eu vou mover lá para... Pronto, tirei do caminho. Então, ponto de mínimo local. Ponto de máximo. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente pode identificar isso. E ponto de célula. Então, o ponto pode ser de mínimo, de máximo ou de célula. De célula, a função não assume um valor extremo nele, porque em alguma direção o valor da função nas proximidades ali vai ser maior do que o valor no ponto mesmo, e em outras direções o valor da função fica menor quando você se afasta do ponto. Então você tem as duas coisas acontecendo ali. Então nem máximo nem mínimo ele pode ser. Mas se não for ponto de célula, os de máximo local ou mínimo local são candidatos aí a extremos da função, e você vai comparar o valor da função neles com o valor dela nas extremidades ou na fronteira, né? Nas extremidades não é bem o termo, porque você pode ter um ponto de fronteira, sei lá, se o seu conjunto fizer uma coisa assim. Então esse ponto aqui é um ponto de fronteira, mas ele não está na região mais de fora é um ponto que está até bem interno ali, mas é de fronteira. Então, em vez de falar de extremidades, é melhor falar de ponto de fronteira. Fica mais preciso e menos vago. Então, eu acho que aqui a gente reuniu todas as ideias que a gente vai precisar para lidar com a busca por pontos onde a função assume valores extremos. Então, deixa eu tirar isso aqui afinal, porque eu usei esse exemplo para ilustrar que se o ponto não for isolado, você pode ter outras situações, mas aqui a gente vai se concentrar nas situações em que o gradiente se anula num ponto isolado. Não que não tenha interesse nas outras, mas para a gente delimitar um pouco. Vamos ver aqui um exemplo de uma situação.
em que a gente queira encontrar os valores extremos que essa função aí, x ao quadrado mais 3y quadrado menos 3x mais 6y mais 5, os valores extremos que ela assume nessa região aí, onde x está entre 0 e 2 e o y entre menos 2 e 0. Então, se você quiser esboçar essa região, tentar desenhar aqui x e o y, o x entre 0 e 2, e o y entre menos 2 e 0 é um quadrado, na verdade. Deixa eu tentar desenhar mais quadrado aqui. Menos 2 e aqui 2. O x de 0 a 2 e o y de menos 2 a 0. Então essa é a região, incluindo a fronteira aí. Ou seja, o bordo desse quadrado. Então é um conjunto fechado, limitado. Nesse quadrado aí, qual que é o valor máximo e o valor mínimo assumido por essa função? Então primeiro a gente identifica se tem algum ponto crítico. O gradiente da f é o quê? Derivada parcial em relação a x, que é 2x mais menos 3, né, no caso, derivando só em relação a x. Então, tudo que não depende do x ali, eu trato como constante. Então, a derivada do x quadrado é 2x e do menos 3x dá menos 3. E o segundo componente do gradiente é a derivada parcial da f em relação a y, que nesse caso vai ser 6y menos ou mais 6, porque a derivada do 6y lá da função é 6 só. Então esse é o gradiente. Para isso ser igual a zero, eu tenho que ter essas dois componentes aí iguais a zero ao mesmo tempo. Então o 2x tem que ser igual a 3, para quando você subtrair 3 zerar. Significa que o x tem que ser igual a 1,5, ou 3 sobre 2. Vou colocar assim, um em cima do outro para caber aqui. E o y tem que ser igual a menos 6 sobre 6, que é menos 1. Então só tem um ponto crítico aí, que é 1,5 e menos 1. Esse ponto está dentro daquela região lá? Está. X igual a 1,5, y igual a menos 1, está lá dentro. Então a gente tem, por exemplo, 1,5 vai estar por aqui assim. 1 é bem no meio. 1,5 é 3/4 aí do... E o menos 1 é bem na metade da altura aí. Então esse ponto é um ponto crítico. 3/2 menos 1. Está dentro da região. Eu vou daqui a pouco calcular o f dele, mas por enquanto eu sei que ele é um candidato aí a ponto onde a função assume esse valor extremo. Em qualquer outro ponto, para quaisquer outros valores, na verdade, para qualquer valor de x e de y, quaisquer valores, o gradiente está bem definido. E ele vai ser diferente de zero em todos os outros. Então, o único ponto crítico é esse mesmo. O que mais? Além dos pontos críticos, a gente tem que olhar os pontos de fronteira. Então eu vou analisar isso.
tudo nessa página. Então, deixa eu ver aqui, agora o restante está tudo aqui. Então, além dos pontos críticos, eu tenho que analisar a fronteira. A fronteira são 4 segmentos de reta aí. Eu posso analisar cada um deles separadamente. Quatro segmentos aí. Então, o primeiro pode ser aquele lá no eixo Y. No eixo X, quer dizer. De X indo de 0 a 2 e o Y igual a 0 em todos os pontos daquele segmento. Então, 0 menor ou igual a X menor ou igual a 2 e Y igual a 0, fixo. Então, quanto que é o F de X e 0? Se a gente fizer o Y igual a 0, aquela expressão ali em cima vai simplificar bastante. Vai ficar só o x quadrado menos 3x mais 5, porque o y é 0 em todos os pontos desse segmento que eu estou considerando. E o x vai de 0 a 2. Então eu teria que identificar essa função quadrática aqui. Qual que é o maior valor que ela assume no intervalo de 0 a 2? Posso pensar que isso é uma função só de x, para simplificar. Chamar g de x. E poderia calcular a derivada parcial em relação a x, derivada parcial da f. Mas aqui eu já substituí o y igual a 0. Então, para não causar confusão, porque só depende de uma variável, vou chamar isso aí de uma outra função g de x. Então, eu poderia usar conhecimentos do ensino médio também e não usar a derivada para achar o vértice dessa parábola onde que está. Mas já que a gente tem a possibilidade de usar derivadas aí, é mais fácil, porque aí a gente calcula a derivada para identificar onde que é o vértice dessa parábola. A derivada é o 2x menos 3 e é justamente o vértice. Como ali é tudo independente, a função aqui tem separada a dependência dela de x e de y, não se misturam. Então vai acontecer de a derivada em relação a x se anular exatamente no mesmo ponto que o gradiente se anulava. Mas isso é uma característica dessa função em particular. Se tivesse produto de x por y, por exemplo, poderia acontecer de mudar. Mas nesse caso aqui, o vértice da parábola é justamente no x igual a 3 meios. Então, sobre esse segmento aí, a função se comporta como uma parábola com a concavidade para cima, porque o coeficiente do x quadrado é positivo, e o mínimo é atingido no 3 meios. Ou seja, o valor máximo vai ser no ponto mais distante do vértice, né? Quanto mais longe do vértice, maior vai ficando o valor da função. Então, o valor máximo vai ocorrer num dos extremos e o valor mínimo vai ocorrer no 3 meios ali, pelo menos dos pontos da fronteira. Então, nesse segmento, o valor mínimo é o f de 0,
que vai ser 5, né? Se você fizer o f de 0, 0, faltou o y, aí que nessa região é 0, nesse segmento é 0, que é 5. Só zerar o x aqui, ó, sobra só o 5. E o f máximo é o f de... Não, eu troquei, né? É o f máximo que é 5, porque justamente o valor da função é mínimo no vértice, a concavidade é para cima. Então, o ponto que estiver mais afastado do vértice da parábola aí vai ser onde a função assume o valor máximo. Deixa eu trocar aqui. Então, esse é máximo e esse é mínimo. E o f mínimo vai ser o f de 3 meios, que é, nesse caso aí, 9 quartos, que é o 3 meios ao quadrado, menos 9 meios, mais 5. 9 meios são 18 quartos, então 9 quartos menos 18 quartos dá menos 9 quartos, mais 5 que são 20 quartos. 20 quartos menos 9 quartos dá 11 quartos, né? Se eu não fiz a conta errada, que é aproximadamente 10 quartos é 2,5, mais 1 quarto que é 0,25, 2,75. Aproximadamente não, aí eu coloquei exato. Ok? Então, o valor máximo e o valor mínimo que a função assume naquele segmento. A gente tem que estudar todos os segmentos. Acho que não vai caber aqui de qualquer forma. Mas eu continuo na próxima página. Eu vou precisar, por exemplo, Isso que eu olhei foi só o segmento ali em cima do eixo X. Posso olhar para ficar mais ou menos semelhante a esse e junto aí, no segmento em que o y vale menos 2, paralelo com esse primeiro aqui, ou seja, deixa eu usar outra cor aqui para contrastar. Então eu vou usar o x agora de novo entre 0 e 2, e o y fixo igual a menos 2. E vou identificar qual que é o valor máximo e o valor mínimo da função naquele pedacinho da fronteira. Porque aí eu vou comparar todos. Quem que é o valor máximo que a função f assume na fronteira e ainda comparar com o f do ponto crítico, que eu ainda tenho que calcular. Mas daqui a pouco a gente faz isso. Pode ser a qualquer momento, só vou precisar desse valor na hora de comparar. Então, no y igual a menos 2, esse 3y² vai dar 12, né? 3 vezes 4, 12. E o 6y vai ser 6 vezes 2, 12. 12 mais 12, 24, mais 5, 29. Então vai dar uma coisa como f de x e menos 2, porque agora o y está fixado igual a menos 2, vai ser x² menos 3x mais 29. Então, essencialmente, isso aqui tem o mesmo comportamento daquela lá, só que em vez de somar 5, a gente somou 29. É como a mesma função ali de cima, só que com 24 a mais do que lá naquela de cima. Então, eu já posso concluir que o valor nesse trechinho aí da fronteira, f mínimo, também vai ser o
f de 0 e menos 2, que é quando x é igual a 0, que vai ser o quê? Em vez de 5, é 5 mais 24, que é 29. É só fazer o x igual a 0 aqui, ó. Dá 29 o valor da função. E o f máximo, de novo troquei aqui, esse é o f máximo. O f mínimo vai ser quando o x for 3 meios, né? Que é o vértice da parábola. Isso vai ser o 2,75 que eu tinha antes, mais 24, então 26,75. Qualquer coisa é só você calcular. Se você não perceber esses atalhos, é só calcular o f de 3 meios e menos 2. Aqui eu estou, para agilizar, estou fazendo uso desses atalhos aí, mas se você substituir lá na função o 3 meios e o menos 2, você vai ver que dá certinho. Se eu não errei nenhuma conta, né? Pode ser que você chegue num resultado diferente do meu por eu ter errado, ou por você errar na hora de fazer a conta. Mas se nós dois tivermos feito corretamente, vai dar esse mesmo resultado. Mas é isso, o x² é 9 quartos, e o 3x aí vai ser os mesmos 9 meios. Então 9 quartos menos 9 meios, 9 meios é 4,5. 9 quartos é 2,25, né? 8 quartos mais 1 quarto. Então, juntando tudo isso, mais 29, é 2,25 menos 4,5 mais 29. Deve dar esse 26,75. Tem cara que tá certo. Tá, falta ainda os outros dois segmentos no Y. Talvez para ficar mais fácil da gente ver e deixa eu fazer o seguinte, eu vou passar isso para outra página para ficar tudo junto. Pronto, vamos ver agora o outro ponto de outra segmento da fronteira ali, que seria em cima do eixo y, x igual a 0 e y indo de 0 a menos 2, ou de menos 2 a 0. Então, para x igual a 0 e menos 2 menor que y menor que 0. Então, o que acontece nesse caso? Quando x é 0, aí só as partes que dependem de y que vão sobreviver aqui na função. Só esse termo, esse e o 5 que não depende do x. Os outros se anulam porque o x é igual a 0 em cima desse segmento. Então a gente fica com a f de
f de 0 e y vai ser 3y² mais 6x mais 5. Vou chamar isso aqui de h de y. Só para aparecer a galinha aí. É sempre interessante quando tem uma galinha na aula de cálculo. Então, o que é a derivada dessa função? Para a gente achar o ponto crítico, a galinha de y é 6y mais 6. Isso é zero quando y for igual a menos 1, a gente já viu lá atrás, quando a gente calculou o gradiente e procurou o ponto crítico. De novo, aí é uma equação ou é uma função quadrática com o coeficiente do y² positivo. Então, o gráfico é uma parábola com concavidade para cima, simétrica em relação ao vértice que está no menos 1. Agora em y, né? Quando y é menos 1. E como o menos 1 está bem no centro do intervalo que vai de menos 2 a 0, o f de menos 2 é igual ao f de 0, porque estão simétricos aí em relação à raiz, em relação ao vértice. Menos 2 e aqui 0. O f de menos 1 é... Bom, então o f de... Deixa eu resumir essas informações aqui. O f máximo o valor máximo que a função assume nesse segmentozinho aí vai ser o quê? Vai ser o f de menos 2, que é igual ao f de 0. Só que são duas variáveis, né? Por que eu pus só f de x é 0, y menos 2. Isso é igual a f de 0, 0. Que é quanto? 5, a gente já viu isso. Só fazer o y aqui, não sei por que está 6x, era para ser 6y, porque a função está sendo calculada em x igual a 0 e y qualquer. Qualquer não, entre menos 2 e 0. Mas o valor máximo que a função assume é esse 5, que a gente já tinha calculado para o f de 0, 0 lá no outro segmento que também tinha o ponto 0, 0. E o f mínimo nesse segmento vai ser o f de menos 1, que é 3 vezes 1, que é menos 1 ao quadrado, menos 6 mais 5. 5 menos 6 dá menos 1, mais 3 dá 2. E aí, de novo, eu ignorei o fato de que a função depende de x e de y, e o x é 0 nesse segmento. Isso aqui vale 2, que é o valor mínimo que a função atinge nesse segmento. Beleza, falta só analisar esse segmento mais da direita aí, que é a última parte da fronteira que a gente ainda não analisou. Então, então é sempre trabalhoso se for uma região que tem uma fronteira complicadinha aí, tem que olhar todos os pontos da fronteira. Para x igual a 2 agora, e y entre menos 0 e menos 2, né? Menos 2 e 0. Menos 2 menor ou igual a y, que é menor ou igual a 0. Aqui faltou incluir os extremos.
menos 2 menor ou igual a y menor ou igual a zero. Deixa eu ver se algum outro ponto eu esqueci também. Não, os outros anteriores estão ok. Então, para x igual a 2 e y entre menos 2 e 0, o que acontece? F de menos f de 2 e y, que a gente vai poder economizar trabalho, porque vai de novo dar uma função bem parecida com essa que a gente já viu aqui, só que com um valor um pouco maior, eu acho, porque o x é igual a 2. Quando você fizer o x igual a 2, esse x ao quadrado dá 4, e esse menos 3x dá menos 6, né? Para x igual a 2. Então, 4 menos 6, menos 2, mais o 5, então vai dar um pouquinho menor. De novo, x ao quadrado igual a 4, 3x, menos 3x dá menos 6, então 4 menos 6, menos 2, mais 5 dá 3. 5 menos 2, 3. Então dá 3y ao quadrado, mais 6y, mais 3. E é simplesmente 2 a menos do que essa que a gente já analisou. Então a gente já sabe que ela atinge o máximo nos mesmos pontos, ou para os mesmos valores de y. Então, nesse segmento aí, f máximo é o f de 2 e 0, que é igual ao f de 2 e menos 2, né? Que são os extremos aí da parábola. Porque nesse bordo do quadrado a função também tem um mínimo quando y é menos 1. Quando y está nas extremidades, o valor da função vai ser o mesmo que eu tinha calculado ali, que era 5, só que agora subtraindo 2, então vai ser 3. É só fazer o y igual a 0 aqui, ou menos 2, que aí vai dar 3. No menos 2, você observa que 3 vezes 4 é 12, e 6 vezes menos 2 dá menos 12. 12 menos 12, zero essa parte, sobra só o 3. Como a gente tinha previsto. Então, o valor mínimo agora é o mesmo valor mínimo que eu tinha na outra parte ali da fronteira, só que subtraindo 2, então vai ser 0 no final das contas. Por enquanto, dos pontos da fronteira, o menor valor que a gente achou, acho que foi esse. E dos pontos da fronteira, o maior valor que a função assumiu foi o 29 aqui. Então, na fronteira, o máximo é 29 e o mínimo é 0. Faltou examinar no ponto crítico. Ou seja, calcular o f de 3 meios e menos 1. Quando é um problema desse tipo, que a gente tem a região fechada e limitada, a gente não precisa se dar o trabalho de analisar que tipo de ponto crítico é esse. Ele é ponto de máximo, ele é de mínimo, ele é de cela. Não importa, porque eu vou comparar o valor da função nele com o valor nos pontos da fronteira. Se nele for o maior valor que a função assume de todos esses, eu já sei que ele é um ponto de máximo absoluto. Se for o menor de todos, também é o de mínimo absoluto. Se ele ficar ali intermediário entre o máximo da fronteira e o mínimo da fronteira, ele não é nem o máximo absoluto, nem o mínimo absoluto. Pode ser um máximo local até. Mas como o meu objetivo aqui é achar os valores extremos da função
no conjunto todo, naquele quadrado ali, isso é só o que importa. Então vamos calcular aqui a f de 3 meios e menos 1. A gente já tinha o x ao quadrado menos 3x para o 3 meios, eu acho que a gente calculou em algum lugar aqui. Falando nisso, teve algumas coisas que sumiram aqui. Y igual a zero aqui. E aqui f de x e zero. Acho que foi a hora que eu copiei. Mas o que eu queria era o f de... Inclusive aqui eu tinha escrito de maneira incorreta, né? O x é 3 meios e o y é zero aqui. Então, ver se eu consigo incluir aqui 3 meios e zero. Quem mais? Então, o f de 3 meios e zero, essencialmente é a parte do x. X quadrado menos 3x. Eu estou só me aproveitando disso, porque basta eu somar isso com a parte do y, com o y igual a menos 1, que seria 3 menos 6, que dá menos 3. Então, o f de 3 meios e menos 1 vai ser o 2,75 menos 3, ou seja, menos 0,25. Você pode depois fazer com calma essa conta, substituindo lá na função os valores diretamente. Eu só usei aqui, deixa eu só, fiz bem rápido assim de cabeça, não de cabeça, mas aproveitando informações que eu já tinha aqui. Porque quando a gente faz o x igual a 3 meios e o y igual a zero, eu sei já que isso é o 3 meios ao quadrado, mais 3, menos 3 vezes 3 meios, mais 5. Que é fazer o y igual a zero ali naquela expressão, e fazer o x igual a 3 meios. Fica faltando calcular o 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, que dá 3 menos 6, que dá menos 3. Então, é 2,75 menos 3, que dá menos 0,25, que é menor ainda do que o mínimo que eu tinha achado na fronteira. Quando você compara esses dois, então, no final das contas, o F mínimo é o F no ponto crítico, igual a menos 0,25, e o F máximo é o F de 0 e menos 2, que é 29. Pronto, achei o máximo e o mínimo que essa função assume nesses pontos. Ok? Na próxima aula, a gente vai aprender a lidar com os pontos críticos, analisar os pontos críticos, porque tem situações em que você quer maximizar ou minimizar alguma função sem estar restrito a um conjunto fechado e limitado como aqui. Você quer saber só, igual lá no cálculo 1, saber
se tem algum ponto crítico e de que tipo que é, se é de máximo, de mínimo ou de célula. Aí a gente vai ver na próxima aula como é que a gente faz isso. Mas por hoje aqui é um bom ponto para a gente encerrar. Foi um exemplo que trabalhoso, mas espero que tenha dado para perceber qual que é a estratégia que a gente usa. Só resumindo, encontra os pontos críticos, calcula o valor da função naqueles pontos, nos que estiverem no interior da região, né? Se tivesse um ponto crítico aqui fora, pouco importa, porque eu quero saber dos pontos daquela região, onde que a função assume o valor, ou qual é o valor máximo que a função assume e qual é o valor mínimo. E se identificar os pontos, melhor ainda. Mas então, a gente identifica os pontos críticos. Dos que estiverem no interior da região, você calcula o valor da função e estuda o valor da função em toda a fronteira. Qual que é o valor máximo que a função assume na fronteira? Qual que é o valor mínimo que a função assume na fronteira? Compara com os pontos críticos. O maior de todos é o máximo e o menor de todos é o mínimo. Só isso. A gente vai aprender também nas próximas aulas um método diferente para quando a fronteira for uma curva contínua, por exemplo. Tem caminhos aí para a gente resolver, estudar os pontos da fronteira, o máximo e o mínimo da função na fronteira, sem toda essa trabalheira aqui. Quer dizer, é uma outra trabalheira diferente, mas é geralmente um pouco menos trabalhoso do que do que o que a gente fez aqui. Quando é uma fronteira que tem vários segmentos, como esse quadrado aí, é meio que inevitável você ter que analisar cada pedacinho, cada segmento, independentemente ali, porque você vai ter equações diferentes que definem cada segmento. Mas quando é uma curva assim, que você consegue colocar numa equação só a curva toda, aí a análise é um pouquinho diferente. Mas até daria para usar aquela análise lá aqui. A ideia é estudar as curvas de nível. Que aqui as curvas de nível... deixa eu ver como é que a gente pode... As curvas de nível aqui vão ser elipses. As curvas de nível aqui são elipses. E os pontos de mínimo e de máximo da fronteira acontecem justamente onde as curvas de nível são tangentes às curvas da fronteira. A gente vai ver por que isso acontece daqui a algumas aulas, mas é no y igual a -1 aqui, porque as curvas de nível que são elipses vai ter alguma curva de nível que é tangente aqui. E no x igual a 3 meios aqui também vai ter curva de nível que é tangente. Mas a gente tem pontos da fronteira aqui, que são os cantos do quadrado, em que não dá para definir uma direção tangente aí à fronteira. Então esses pontos a gente teria que analisar separadamente de qualquer forma. Então basta analisar esses pontos onde as curvas de nível são tangentes, e os cantos do quadrado que não dá para definir tangência da curva de nível lá, porque é igual você tentar definir quem que é a reta tangente de uma quina, assim. Não tem uma reta tangente bem definida. Então lá no quadrado também não dá, nos cantinhos não dá para dizer que ele é tangente, nem que não é, nem que... Não dá para definir o conceito de tangência entre o quadrado e as curvas de nível. Na verdade, falei que ia terminar, estou falando um bocado de coisas, mas agora encerrando mesmo, só para
aumentar a nossa compreensão e enriquecer a nossa visualização das coisas. A ideia é que essa função x² mais 3y² menos 3x mais 6y, etc. mais 5, o gráfico dela é um paraboloide. Então, faz sentido que o valor mínimo que ela assume é no ponto crítico, porque justamente é um mínimo absoluto ali. Deixa eu trocar essa cor aqui. O gráfico é um paraboloide meio achatado, assim, paraboloide elíptico. E esse ponto mais baixo é justamente o 3/2 e menos 1. E o valor da função lá é menos 0,25. Então ela passa um pouquinho, o gráfico passa um pouquinho para baixo do plano XY. Uma coisa assim. Então no x igual a 3, na verdade é para o outro lado, porque o y é igual a menos 1 ali no vértice. Mas só tirar o eixo x ali. Na verdade ficaria meio que assim. Z, y, x, aqui o x é 3/2 e o y é menos 1 ali no vértice. Mas é isso. Então, se você olhar no quadrado, nesse quadrado todo aí, os valores que a função assume, o máximo foi no x igual a 0 e y igual a menos 2, que é por lá, assim. Então, os valores que a função assume vão fazer uma curva no paraboloide, ou no paraboloide, alguma coisa assim. Pro lado de cá, aqui ela já vale um pouco menos, sei lá, aqui assim, aqui ela faz então o contorno, a fronteira do quadrado vai ser alguma coisa mais ou menos assim. O valor que a função assume. Na verdade ela vale 0 aqui no... Onde que ela era 0? Da fronteira. No 2, x igual a 2, y igual a 0. Que é exatamente esse ponto aqui. 2, 0, tipo que assim. É o ponto mais baixo da fronteira e a função vale 0 lá. Meu desenho não está muito exato aí, mas dá para ter uma ideia de que em cima desse quadrado a função se comporta assim. Mas vocês observam que a gente não precisou de desenhar o gráfico em nenhum momento aí do desenvolvimento. Foi tudo feito sem saber como é que era o gráfico dessa função. Estou mostrando aqui só para enriquecer. Depois vocês podem ir lá no Wolfram Alpha e plotar esse gráfico, mas não tem muito mistério, não. Ok? Então por hoje é isso.